como existir uma boa comunicação se eu não me conheço, se eu não sei o que é importante para mim, se eu não sei quais são as minhas necessidades. Quais são as suas necessidades? O que você precisa agora para estar bem? A todo momento isso tem que estar claro para você. Às vezes a gente não tem tanta clareza assim, mas a gente vai buscar essa clareza antes da comunicação. É extremamente importante e útil o autoconhecimento para uma boa comunicação. Porque eu só falo para o outro, isso aqui não está bom para mim, se eu sei que não está bom para mim e o que vai ser bom para mim. Se eu me sinto segura, se eu não tenho medo de perder essa pessoa. Por que muitas vezes a gente não fala o que está incomodando? Porque vai que a pessoa fica chateada, porque vai que a pessoa não gosta, porque vai que... E a gente cria muitas coisas na cabeça, né? Ah, eu não quero magoar a pessoa, ah, mas isso é pequeno, ah, mas isso é bobagem, ah, eu nem sei o que está me incomodando. O autoconhecimento, a autoconfiança de saber que eu sou incrível, saber que eu tenho um lado incrível e saber que eu tenho um lado desgracento também, isso tudo ajuda na comunicação de falar, eu não estou conseguindo fazer isso aqui, porque para mim não é fácil isso, eu preciso da sua ajuda. A comunicação não é só para falar o que não está gostando, é para falar também o que não está funcionando, inclusive pela minha parte. Eu não estou fazendo isso, eu não estou dando conta disso, eu preciso de ajuda. Muita clareza também do que a gente espera da vida. O que você quer da sua vida, cara? Sozinho ou com alguém? Realizando um sonho ou viajando? Ou em casa? Ou de pijama? O que você espera da vida? Porque se a gente não tem essa clareza, a gente entra num relacionamento e se perde no sonho do outro, na ideia do outro, não sei o que lá. E para o homem, de alguma maneira, acho que a criação masculina é muito mais voltada para a realização, para a conquista, de conquistar o carro, a independência, o dinheiro, não sei das quantas, nananã. Hoje mais cedo, eu e o Léo tivemos a seguinte conversa. A gente estava falando sobre ter o segundo filho, não ter, quando ter e tal. E aí ele falou assim, um ponto que pesa para mim, ele falando, é que viajar a trabalho hoje em dia já não é da mesma forma que antes. Porque antes tinha uma coisa que não estava funcionando, que o Léo atua em algumas empresas, né? Todas remotas. Se tinha alguma coisa que não estava funcionando, ele pegava um avião e ia lá amanhã. Galera, vamos fazer uma reunião aqui. Ele falou que hoje em dia ele fica mais travado. Porque ele fica pensando como é que vai fazer aqui, a casa, e a Luísa, e a Lara, e não sei o quê, e que ele acha que isso acaba sendo uma questão que o impede de ser mais bem-sucedido financeiramente, como ele gostaria, ou que as empresas andassem mais rápido, como ele gostaria. Então, você vê, ele está trazendo um ponto. Na hora que eu ouvi isso, eu pensei assim, cara, a Luísa de antigamente estaria pensando o quê? Tá falando que eu tô atrapalhando a vida dele, olha lá, já começou. Ela tá falando que a gente é um estorvo, mas não queria ter filho, por que teve, então? Eu já estaria entrando nessa história. E a Luísa de hoje se pergunta, é importante para você que as suas empresas vão rápido, fazer mais dinheiro? O que é mais importante para você nesse momento? Tipo, quanto isso te incomoda? De não viajar como você viajava antes? Quanto isso te incomoda? Porque se isso te incomoda num nível que está muito, né? Daqui a pouco você está culpando a gente pelo insucesso ou por alguma questão da empresa. Isso não pode acontecer. Isso é só uma percepção, um fato, e tá tudo bem? Ou isso é um incômodo? Se é um incômodo, a gente vai precisar resolver. Coloca mais uma babá, sei lá o quê, traz minha mãe, sei lá o quê. Mas a gente vai precisar resolver, porque todo mundo tem que estar feliz e bem na história. Então, a gente foi tendo essa conversa. E aí, quando eu tomava banho, eu lembrei dessa conversa e fiquei pensando assim, eu entendo o que o Léo está falando, eu entendo que ele, como homem, e com toda a expectativa que ele tem de fazer tantos milhões, de ter não sei quantos funcionários, de ter o tal, que são os planos dele, e que ele foi criado para isso. Hoje, por exemplo, ele mostrou um carro na rua, um Porsche, não sei das quantas, porque eu ainda vou ter esse Porsche. Eu fico pensando, gente, um carro de 600 mil não faz sentido na minha cabeça, mas para ele faz. É o sonho dele, né? E aí eu fiquei pensando sobre tudo isso e comecei a analisar ao nosso redor alguns amigos que estão no lugar que ele gostaria de estar, que tem as coisas que ele tem. E eu fiquei pensando assim, e como é a vida dessas pessoas, né? E aí eu lembro, por exemplo, de uma esposa falando assim, fulano é muito ausente, ele só pensa em trabalho, tá difícil a nossa relação. E eu e o Léo, a gente tem muito essa conversa de como funciona muito bem a nossa relação, de como a gente tem essa abertura para falar, você tá ausente, eu tô precisando de você. A gente tem essa abertura que muitos casais não têm. Ou porque o homem vai falar lá, vem você de novo, eu tô trabalhando, pô, tô colocando dinheiro aqui, não tá bom pra você, nada tá bom. Ou porque a mulher não
fala. E aí eu lembrei, então no banho, eu fui pensando essas coisas todas, e eu fiquei pensando assim, como seria eu dentro desse relacionamento se fosse a versão antiga da Luísa, né? A versão antiga da Luísa talvez estivesse ali só apoiando o cara, mas sentindo falta dele, sem falar que tá sentindo falta dele, sem falar que o cara tá distante ou ausente ou não sei o que lá. Outra conversa que a gente teve hoje, eu falei pro Léo assim, lindo, eu tô do seu lado, eu apoio a decisão que você tomar. Eu só tô te trazendo um ponto para você ficar consciente e fazer essa escolha consciente. Porque senão o tempo vai passar e pode ser que lá na frente você olhe para trás e fala, putz, eu perdi a oportunidade tal coisa porque o tempo passou e eu não vi. Então, tá tudo bem você escolher uma coisa ou outra. Só faça essa escolha consciente. Porque na hora que o tempo passar, você vai falar, eu sei que o tempo passou e eu fiz essa escolha consciente. E quantas conversas, assim, nesse nível a gente tem e que a gente eu não teria antes, eu nunca tive antes. E nem o Léo, ele fala para mim, né? Ele fala que é muito legal essa abertura que a gente tem de falar tudo, que tá sentindo, que não tá gostando, que tá funcionando, que não tá. Essa abertura que ele tem de poder falar que o sonho dele é ter um carro de 600 mil, sem ser julgado. Porque ele já esteve em relacionamento que quando ele comprou uma moto, a pessoa chegou e falou assim, então você não vai casar comigo? Ou é a moto ou é o casamento. Então você tem até tal dia pra casar comigo. e eu também já fui essa pessoa, você tem até tal dia pra casar comigo. E tipo assim, Como assim que você tá comprando essa coisa, seu dinheiro? em vez de olhar para aquilo ali, hoje eu olho para aquilo e falo assim, se eu tô namorando uma pessoa, né? Só para eu entender, quando você compra uma moto e a gente tá junto há tanto tempo, isso me mostra que essa é a sua prioridade. A nossa relação não é uma prioridade para você. É isso mesmo? Hoje eu consigo ter esse tipo de comunicação, mas por quê? Porque eu tenho muita clareza de que ninguém me deve nada, do que eu espero de um relacionamento, do que eu espero da vida, de quanto eu tô disposta a esperar por alguém. E isso veio com o quê? Com essa autoanálise e com todas as análises, né, de terapia e tudo mais, mas com todo esse autoconhecimento, com todas essas perguntas, são perguntas. O autoconhecimento, seja ele trabalhado num livro, num curso, na terapia, no psiquiatra, são perguntas que a todo momento a gente está se fazendo e buscando essas respostas. Isso é o autoconhecimento. Perguntas que você nunca se perguntou. É parar para responder perguntas que nunca te perguntaram e você nunca parou para pensar sobre isso.